boa noite. É notícia em entrevista hoje o presidente Lula, que vai deixar o Palácio do Planalto daqui a 2 semanas. Presidente, boa noite para o senhor. Boa noite, querido. Presidente, qual emoção é maior? A de quando assumiu a presidência da República ou essa, quando está deixando depois de 8 anos de poder? É que são emoções diferentes, né? Quer dizer, eu penso que nada substitui a emoção de subir a rampa do Palácio do Planalto e receber a faixa. Agora, a emoção de você descer a rampa depois de um governo bem-sucedido, depois de um governo vitorioso, também é uma sensação gostosa. Aquela sensação de dever cumprido, ou seja, eu vou sair pela mesma rampa que eu subi, de cabeça erguida, com a minha família, se Deus quiser, com o Zé Alencar, sabe? Tendo a certeza de que nós não fizemos tudo, mas fizemos muita coisa nesse país. Agora, bate também um vazio, uma tristeza de estar saindo? Bate, mas essa tristeza... Sabe, eu lembro que eu morava numa rua lá na Vila Carioca, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, que enchia d'água. E quando eu mudei, eu fiquei com saudade. Você também deve ter ficado com saudade quando você mudou dos lugares. Ou seja, você vai ficando, sabe, apegado às coisas. Mas é uma saudade diferente, porque quando você entra, você sabe que o mandato tem um prazo determinado e você sabe que tem que sair. O que é mais gostoso de ser presidente? Mais legal? Olha, o mais legal de tudo é você poder realizar as coisas que você sonhou, que você acreditou. Eu penso que o nosso governo conseguiu fazer grande parte daquilo que foi, sabe, a minha própria vida. Ou seja, tudo aquilo que eu construí junto com o movimento social, aquilo que eu construí no PT, nós conseguimos realizar uma grande parte no governo. Aliás, se você pegar o programa de governo que eu fiz para 2002 e para 2006, você vai perceber que nós cumprimos quase tudo que nós prometemos. E o mais difícil, o mais duro, o mais doloroso na presidência? Olha, o mais doloroso é a vida de um presidente. Kennedy, a vida de um presidente é uma coisa muito solidária. Eu fiquei 8 anos em Brasília, eu nunca fui num jantar, eu nunca fui no aniversário, eu nunca fui num restaurante. Dava umas escapadinhas ali para Vila Planalto ali, não? Nunca saí. Sabe por quê? Porque eu achava que você fica muito exposto quando você vai, sobretudo no mundo em que o celular grava, tira fotografia, filma, sabe? Então eu evitei. Então a minha vida era sair do Palácio do Planalto e ir para casa, sabe? A mesma vidinha que eu tinha em São Bernardo, que a dona Marisa, eu tive com 8 anos de mandato. Então eu não pude levar, eu não convocava um ministro para ir para casa, não convidava, sabe? Porque se eu reuniões é trabalho mesmo, enquanto só trabalho. Então, essa coisa é uma coisa... A maioria dos domingos eu passei sozinho com Marisa no Planalto. A maioria dos domingos, em 8 anos. E falava com ela de política? Porque a dona Marisa é uma figura muito forte. Ela influenciou, ajudou o senhor a governar de alguma maneira? Falamos de política e a Marisa dá conselho, a Marisa dá palpite, a Marisa fala das coisas que ela sente. E normalmente a Marisa tem razão nas coisas porque ela fala coisas que o povo pensa. Então essa foi uma coisa que, eu não sei, tem presidente que vai em festa, que faz coquetel, que faz... Eu não consegui fazer isso. Eu não tinha vontade de fazer isso. O senhor se lembra de uma decisão importante que o senhor tomou influenciado pela dona Marisa? Que ela chamou a atenção do senhor? Isso é importante, presidente Lula? Muitas decisões, veja, eu vou te dar um exemplo de coisas importantes que a Marisa me ajudou. Eu poderia pegar a campanha de 2006. A Marisa era a maior incentivadora que eu deveria ir para os debates, que eu deveria ir triturar os meus adversários. E eu achava que eu não deveria ir. Ela estava certa. Acabou não indo e foi pior. Ela estava certa, né? Ela estava certa. Presidente, o senhor ontem, segunda-feira, nós estamos aqui gravando com o presidente em Juazeiro do Norte. Estamos acompanhando 2 dias de viagem do presidente por 3 estados brasileiros, Ceará, Paraíba e Pernambuco. E hoje, terça-feira, vamos acompanhar o presidente numa visita às obras de transposição das águas do Rio São Francisco. Ontem, no discurso do senhor, lá no Ceará, o senhor disse o seguinte, usou as palavras predestinado, fazer política com paixão, com emoção, com coração. Quando o senhor fala predestinado, o senhor acha que a sua chegada à presidência da República foi um desígnio divino, foi um destino que estava traçado pelos deuses, presidente? O senhor acredita nisso? Não, pelos deuses não, eu acredito em Deus. Veja, eu tenho clareza de uma coisa. Nós estávamos fazendo um ato de missão velha. Missão velha, isso. Me fugiu a palavra. Bem, o problema é o seguinte, eu sou um homem que acredita em Deus. Eu acredito num ser superior que criou tudo isso. Ou seja,
não havia previsibilidade nos livros de sociologia de que eu pudesse criar um partido como eu criei. Você é muito jovem, mas na década de 80, o pessoal dizia, você vai criar um partido dos trabalhadores? Isso ninguém nunca criou. Não é possível. O começo do PT foi muito difícil. Depois, você querer ser presidente da República, sabe? Então, eu cheguei lá, talvez não por meu mérito pessoal, porque eu acho que é o dedo de Deus nessa coisa. Mas por que não é o mérito? A coisa de ser o dedo de Deus, presidente, eu acho que tem mérito. Não desqualifica a sua chegada à presidência como líder popular? Eu acho que o apoio de Deus não desqualifica ninguém. Pelo contrário, eu acho que qualifica todo mundo. Não mistura as coisas, mas é que eu acho mistifica. Se eu não tivesse mérito, eu não tinha chegado onde eu cheguei. É verdade. É verdade. Agora, tem muita gente que se dizia mais preparado do que eu, que leu mais do que eu, que estudou mais do que eu, que achava que era mais competente que eu, e não chegou. Ou seja, eu cheguei é porque, além de eu ter um partido preparado, além de eu ter me preparado para chegar, eu acho que tem outras forças, sabe, que me fizeram chegar lá, que atuaram. Sabe? E o que é essa coisa de fazer política com coração, emoção, paixão? O que é esse lado do presidente Lula na hora de governar? Olha, o problema é o seguinte, é que eu não consigo conceber um ser humano sem sentimento. Eu não consigo conceber uma pessoa que não chore, sabe? Que não sinta... Se emociona. Emocionar com gesto, com ato, E eu sou um poço de emoção. Ou seja, eu sinto o drama das pessoas, eu já vivi o que aquelas pessoas vivem, eu sei cada sofrimento que essas pessoas tiveram, eu já tive na vida. Agora tem que ter sangue frio também, né, presidente, na presidência. Eu acho decisões duras, às vezes, não? Mas não tem que ter sangue frio. Você tem que ter consciência seguinte, você tem que estar sempre dizendo a verdade, fazendo as coisas que tem que ser feitas, porque é como na tua relação com os filhos, ou seja, você não precisa dar tudo que o filho pede. Você muitas vezes tem que dizer não, e tem que dizer não duro para os filhos. E ele tem que compreender que você está fazendo para o bem dele. Então, quando você diz não, as pessoas precisam compreender que você não pode fazer aquilo. Quando você pode, você faça. Se você criar essa relação verdadeira com a sociedade, fica muito fácil governar o país. Presidente, o que mais surpreendeu o senhor quando o senhor chegou na presidência da República? O senhor olhou e falou, isso aqui é muito diferente do que eu tinha imaginado. Menos no meu caso, a primeira semana na presidência é uma semana que eu considero a semana da descoberta. Sabe, eu deitava e ficava olhando e dizia, eu estou aqui dentro, no Palácio da Alvorada, estou dormindo aqui, será que é verdade? Será que eu sou o presidente mesmo? Eu levantava de manhã, ia para o Palácio do Planalto e falava, será que sou eu mesmo? Leva um tempo para você acordar e falar, não, eu sou o presidente mesmo. Isso por quê? Porque não tinha ganho 3 vezes antes? Era um pouco aquela coisa que talvez não chegasse? O medo de não chegar? Porque era uma coisa que tinha pouca... Veja, a verdade é o seguinte... É que se você conversasse com um estudioso qualquer, ele dizia que era difícil. Sabe? Você está lembrado que a direita brincava não, a direita mostrava o seu preconceito, dizendo, o Lula e a Marina vão se cansar de lavar os vidros da Alvorada, a dona Marina não está preparada para isso, que era a visão que eles tinham dos trabalhadores, sim, que era a visão que eles tinham de mim. Então, uma coisa importante foi que esse preconceito raivoso de setores conservadores da sociedade brasileira, olha, me fizeram mais forte, porque eu tinha que provar todo santo dia que eu tinha que ser mais capaz do que ele. O senhor não se queixa muito dessa coisa do preconceito, até com uma certa vitimização, alguns analistas dizem? Não. É o seguinte, o senhor é uma pessoa vitoriosa. Eu sei. Se houvesse o preconceito fosse intransponível, o senhor não teria chegado onde chegou. É por isso que eu tenho que falar do preconceito, porque eu sou vitorioso. Porque o preconceito é a pior doença que existe no mundo. Que preconceito não tem nada senhor? Mais preconceituoso. Qual é o preconceito que há contra o mundo? Então, deixa eu lhe contar uma coisa. Hoje há ainda preconceito em relação ao senhor? Não sei se há preconceito. O senhor participa hoje de jantares com os maiores líderes empresariais, eu também não tenho preocupação de participar de jantar. Para mim, jantar com grandes líderes, jantar com catador de papel é a mesma coisa. Sim, mas a classe política, a elite, o respeita. Ela me respeita como eu sempre a respeitei. Respeita. Agora, é importante lembrar que toda essa gente que tinha medo de mim, tinha preconceito, ganharam mais dinheiro no meu governo do que em todos os governos anteriores. Nunca ganharam tanto dinheiro. Você sente bem então eu falo do preconceito, sim, porque eu quero combater o preconceito. É o preconceito contra a AIDS, é o preconceito contra o negro, é o preconceito contra o nordestino, é o preconceito contra o pobre, é o preconceito contra a liberdade sexual, sabe? É o preconceito contra a religião.
uma religião com preconceito com a outra. Como eu acho que o preconceito é uma doença, eu quero viver combatendo o preconceito. As pessoas precisam se tratar como iguais e respeitar as nossas diferenças. Se a gente conseguir fazer isso, o mundo será perfeito. Presidente, o senhor falou aí que na primeira semana conversava com a dona Marisa, até contou já numa entrevista, aquela que a gente fez no ano passado, ela dava um beliscão para ver se era verdade e tal. Hoje, o que o senhor está conversando com a dona Marisa quando chega de noite lá no Palácio da Alvorada, aí há 15 dias de deixar o governo? Nós não estamos conversando, ela passou 10 dias em São Paulo tentando arrumar o apartamento para a gente voltar. Em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo. Agora ela está em Brasília tentando embrulhar as coisas que a gente vai levar. E depois a gente passa o Natal em Brasília. Eu tenho conversado pouco. Eu só sei que ela está trabalhando mais do que eu para poder montar as coisas para voltar. Eu quero voltar para o mesmo apartamento que eu saí e quero voltar para o mesmo instituto que eu saí. Ali no bairro do Ipiranga? Lá no Ipiranga. Quem vai com o senhor vai ser a Clara Ante, não tem decidido ninguém. Eu estou vendo, eu estou vendo a imprensa dizer que vai fulano. Eu não convidei ninguém. Não convidei ninguém, absolutamente ninguém. E nem conversei com ninguém. E nem defini ainda que tipo de coisa que eu quero fazer. Chegar dia primeiro. A primeira coisa que eu quero fazer é desencarnar. Eu sei que leva um tempo. O que é desencarnar? Ou seja, eu quero tirar tudo da presidência de dentro de mim. Ou seja, eu preciso voltar a ser o Lula, eu preciso voltar a ser um cidadão mais próximo da normalidade possível. Porque se eu deixo a presidência dia 1º e dia 2 eu começo a dar palpite na política, ou seja, eu vou estar tendo ingerência em coisas que eu não devo ter ingerência, e eu vou estar sem saber sair da presidência. Muita gente diz que essa confusão já está acontecendo um pouco, presidente, que assim, o senhor já deu um puxão de orelha no Guido Mantega por causa da coisa do orçamento, que estaria, na visão de alguns analistas, opinando em demasia sobre a formação do primeiro, governo. Até o dia 31 de abril eu dou puxão de orelha em que eu quiser, porque sou o presidente da República. Tem mandato para isso. Tem mandato para isso. Não, mas eu não dou puxão de orelha em ninguém. Aliás, eu sou engraçado porque eu sou um presidente que eu não determino. Eu converso com as pessoas. Sabe? Mas o senhor fica bravo, o senhor tem explosões. Não, eu fico bravo, tem explosões e graças a Deus eu tenho, porque isso coloca um pouco de ordem na casa. Deixa eu lhe falar uma coisa. Diga. É a primeira vez que eu falo isso, Kennedy. Eu tenho acompanhado alguns editoriais, eu tenho acompanhado alguns colunistas, e eu acho muito engraçado o incômodo que eles têm, dizendo que eu estou montando o governo da Dilma, que o Guido foi meu ministro, que o Paulo Bernardo foi meu ministro. Será que essas pessoas perderam o bom senso, Kennedy? Por quê, presidente? Veja, porque a Dilma foi ministra-chefe da Casa Civil. A Dilma coordenava o governo. A Dilma se reuniu mais com o Guido do que eu. A Dilma se reuniu mais com o Paulo Bernardo do que eu. A Dilma se reuniu mais com os ministros do meu governo do que eu. Porque antes dos ministros chegarem a mim, era precedido de 3, 4, 5 reuniões com a Casa Civil. Então, os ministros que a Dilma escolheu são mais amigos da Dilma do que meu. É a turma dela também. Sabe, na verdade, ele escolheu a turma dela. Por coincidência, é a minha turma. Mas do ponto de vista da convivência, a Dilma conviveu muito mais com eles. Só para você ter ideia, o ministro do Transporte, antes de eu fazer uma reunião mensal para avaliar o PAC, a Casa Civil fazia 3 ou 4 reuniões com a Dilma. Então, a Dilma conhece muito mais as pessoas que ela convocou do que eu. Agora, ela disse numa entrevista para o É Notícia que ela queria governar, aspa, com o descortínio do presidente Lula, ou seja, que ela queria também ouvir o senhor. Só acha que vai ser natural ela pedir opiniões ao senhor, reservada, não publicamente, mas trocarem ali Seria normal a Dilma conversar comigo a público em qualquer lugar. Seria normal ela pedir conselho para o Serra. Claro, tá? O normal seria pedir para mim. O normal seria discutir comigo. Você acha que a imprensa está sendo injusta com o senhor nesse governo? É isso, a imprensa sempre foi justa comigo. Você acha mesmo? Nenhuma queixa da imprensa. Claro que tem queixa da imprensa. Não tenho queixa. Como preconceito, eu sou um vitorioso. Outro dia... Então, quem é vitorioso não